Deixa eu chamar o ministro da Cidadania, então, João Roma, que conversa agora com a gente. Como a Natália Pazzi estava falando, um dia muito importante para o governo e principalmente para o Auxílio Brasil, aquele programa que substitui o Bolsa Família, né? A gente teve aí no Diário Oficial, inclusive nas últimas horas, uma edição extra, o presidente Jair Bolsonaro explicando como que vai funcionar, os valores que vão para cada família, mas esse texto ainda precisa ser aprovado e passar pelo Senado. Então, ministro, primeiro eu quero agradecer o senhor conversar com a gente nesse dia tão importante, inclusive, para conversar com o senhor. A gente sabe que para que esse valor do Auxílio Brasil realmente aconteça como prometido, muito se depende da PEC dos precatórios. A gente teve a votação em primeiro turno do lado aí do governo, segundo turno começando daqui a pouquinho, só que a Natália Pazzi já trouxe para a gente que alguns partidos como o BDT devem mudar de lado. Qual que é a expectativa de vocês, ministro? Bom dia. Bom dia, Paula Valdez, bom dia a todos os telespectadores. Nós estamos focados na aprovação da PEC, né? Estamos apelando ao Congresso Nacional, aos deputados, né, e posteriormente aos senadores, que apreciem realmente essa matéria tão importante para os brasileiros mais necessitados. É com a aprovação dessa PEC que nós conseguiremos, sim, viabilizar, não é, um projeto social que possa ser mais efetivo para os brasileiros mais necessitados. Com a aprovação dessa PEC, nós conseguiremos, sim, pagar pelo menos R$ 400 para cada um dos beneficiários do Auxílio Brasil, que é o programa permanente do governo, programa de transferência de renda, que interliga, né, outras iniciativas, né, visando que possamos utilizar políticas públicas para, além de uma teia de proteção a todas essas pessoas, possamos também ofertar, né, melhor alternativas para que essas pessoas possam cada vez mais buscar mais qualidade de vida para suas famílias. Agora, ministro, existe um plano B, caso a PEC dos precatórios não seja aprovada hoje? Olha, nós estamos trabalhando, né, para a aprovação da PEC. Esse é o melhor caminho. Através dessa PEC, nós conseguiremos, sim, viabilizar o mínimo de R$ 400 para cada um dos brasileiros. Através da aprovação dessa PEC, nós poderemos ter um programa social fortalecido, mais robusto, que sirva, sim, para dar o mínimo de dignidade para cada uma dessas famílias que estão na faixa da pobreza, extrema pobreza do Brasil. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional, que não tem falhado a população brasileira, assim foi na aprovação do orçamento de guerra, na PEC emergencial, né, que se uniu junto ao Poder Executivo para fazer o pagamento do auxílio emergencial, que chegou a quase metade da população brasileira, atenuando, né, os impactos sociais dessa pandemia, onde sabemos que todos sofreram, mas que brasileiros e brasileiras na situação de pobreza, extrema pobreza, sofreram muito mais, especialmente aqueles, muitos que tiveram impedidos de ganhar, né, o sustento de suas famílias, puderam sim, né, ser abraçados através do programa social do governo. E mais uma vez, é importante que o Congresso Nacional se sensibilize, né, perante os brasileiros mais necessitados. Já eu quero falar com o senhor sobre isso, inclusive sobre auxílio emergencial, ministro. Mas, como é muito importante o dia de hoje, eu estou vendo que o senhor está bem otimista. Parece que o governo federal está bem otimista que essa PEC vai passar hoje na segunda votação, que começa logo mais. A gente está dando aí uma debandada, né, de alguns partidos, vamos ver o que acontece. Mas vou no seu otimismo, junto com você. Ela ainda passando hoje, ainda precisa ser aprovada pelo texto do Senado. Agora, se a gente olhar o copo menos cheio, vamos pelo outro lado então, ministro. Não tem aprovação hoje ou não tem aprovação lá no Senado. Isso quer dizer que daí não será possível pagar esse valor do Auxílio Brasil? Olha, o Auxílio Brasil, ele começa a ser pago no próximo dia 17 de novembro. O Auxílio Brasil é o novo projeto social do governo, projeto de transferência de renda. Ele sucede o programa Bolsa Família. Todos os beneficiários atuais do Bolsa Família serão contemplados com o Auxílio Brasil e nós ainda vamos além para zerar a fila, chegando a cerca de 17 milhões de beneficiários. O que nós estamos buscando através dessa PEC é um benefício complementar para que nenhum desses que participam do programa recebam menos de R$ 400. É isso que trata o excedente de recursos que nós precisamos para viabilizar realmente, né, um suporte mais robusto para a população mais necessitada do nosso Brasil.
Não se trata de um mero otimismo, se trata realmente de uma confiança, né, no discernimento dos parlamentares. Eu espero que não se busque antecipar, né, uma movimentação eleitoral. Esse não é um momento de queda de braço política, ideológico, partidária. Esse é um momento de cooperação dos líderes políticos, porque essa é uma resposta do Estado brasileiro. Trata-se de um programa permanente, trata-se de assistir aos mais necessitados do nosso Brasil. Não precisa ser nenhum especialista para saber que existem pais e mães de famílias que necessitam, sim, de um suporte maior do governo brasileiro, e é através da aprovação dessa PEC o melhor caminho para que nós possamos, sim, assistir de forma mais efetiva a esses brasileiros. Ou seja, ministro, não tendo a aprovação da PEC dos precatórios, o novo auxílio vai ser pago, né, que substitui o Bolsa Família, só que talvez não nesse valor integral para todas as famílias. E Exato. Aí, da onde que o governo vai tirar esse dinheiro para esse pagamento? Não, o dinheiro da execução do programa de transferência de renda ele já está assegurado, não é? Especialmente agora para novembro e dezembro, não é? Tanto que a folha de novembro já foi fechada, não é? E inicia o pagamento no dia 17 de novembro, seguindo o calendário normal, como vinha sendo feito antes, através do Bolsa Família. Apenas ele está de forma mais integrada com outras políticas públicas, né? Ele chega fortalecido, já com aumento de 17,9%, né, no ticket médio do programa e, portanto, né, ele vai estar assegurado já agora o início do pagamento dele. O que é que nós buscamos com a PEC? Buscamos um reforço, né, para toda essa população. Estou me referindo a 17 milhões de brasileiros que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza. E a opção do governo, portanto, né, uma vez que chegou ao fim a execução do auxílio emergencial agora em outubro, né, o foco nosso é justamente poder assistir de forma mais efetiva esses brasileiros mais necessitados, que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza. O que nós observamos, inclusive nos noticiários, com questão de insegurança alimentar, não é, com muita dificuldade que a população tem enfrentado. Então, é isso que pode ser incrementado com a aprovação dessa PEC. Por isso que nós estamos apelando, né, tentando sensibilizar a cada deputado, a cada senador, para que aprove a PEC, pois é o caminho mais efetivo para que nós possamos, sim, né, estar junto desses brasileiros mais necessitados. Também antes e complementou agora, né? A gente sabe que por conta da pandemia também, principalmente, a gente ainda tem milhares de desempregados no Brasil. A gente sabe que muita gente acabou sobrevivendo e a economia só não ficou pior, principalmente no ano passado, graças ao auxílio emergencial. As pessoas que pararem de receber esse auxílio não vão receber, na sua totalidade, pelo menos a maioria, esse novo auxílio que substitui o Bolsa Família. De que forma o governo pretende ajudar essas pessoas, muitas delas que só sobreviveram até aqui graças ao auxílio emergencial, já que elas não são contempladas pelo novo Auxílio Brasil? Paula, a economia brasileira deu exemplo, inclusive se destacando em relação ao mundo. De fato, nós conseguimos, né, um retorno dessa economia em V, de forma muito afirmativa. Nós podemos colocar que o Brasil, não é, ele foi muito além das expectativas, inclusive na retomada do crescimento, não é, buscando sim, né, com decisões acertadas da área econômica, poder assistir, inclusive, os mais necessitados, a exemplo do auxílio emergencial. Né? Então, essa força da área econômica precisa sim encontrar essa engrenagem, né, para os brasileiros mais necessitados. É isso que nós estamos fazendo, estruturando um programa permanente, com foco na pobreza e extrema pobreza, além de várias políticas públicas que estão interligadas nessa nossa estratégia. Há exemplo, por exemplo, de microfinanciamento, onde todos aqueles que já tiveram sua conta poupança digital, que foi um outro processo importante desenvolvido pelo governo brasileiro, de bancarização de grande parte da nossa população, terão também crédito pré-aprovado na Caixa Econômica Federal, certo? Todo um suporte e capacitação. São várias ações interligadas onde nós estamos buscando, sim, né, assistir a toda a nossa população. Então, estamos trabalhando de forma muito árdua para que a gente consiga justamente fazer esse elo de ligação entre a área econômica e a área social. Eu sempre me refiro que são duas faces da mesma moeda. Não adianta você buscar um fortalecimento de um programa social se a economia não for bem. Graças a Deus, a economia tem tomado ações assertivas, o Brasil tem dado demonstrações positivas, se destacando, sendo elogiado, inclusive, mundo afora,
E eu tenho certeza, né, que com esse empenho, essa colaboração, inclusive dos líderes políticos brasileiros, através da aprovação da PEC, nós teremos mais ferramentas para poder assistir aos mais necessitados. Agora, na verdade, ministro, a PEC dos precatórios não tem sido muito elogiada por especialistas, não, né? Principalmente especialistas em contas públicas, dizendo que está deixando de pagar. Pegando pelo básico ali da PEC dos precatórios, o governo está devendo dinheiro para as pessoas que precisam receber e contam com esse dinheiro. E parte desse texto, para aprovar e poder viabilizar o valor de R$400 para o Auxílio Brasil, depende dessas pessoas continuarem sem receber e o de governo continuar devendo para elas. Como é que o senhor vê isso? Como é que a gente coloca na balança quem deve receber e quem não deve receber? Já que do governo, a grande discussão e a grande crítica é que do governo esse dinheiro não estaria sendo tirado, pelo contrário, acaba para a população que lá na frente pode ter que pagar, inclusive por esse auxílio de R$400, com inflação, com aumento de preços ou outras consequências da economia. Eu vejo essa PEC, inclusive, como um avanço, né, na execução das contas públicas, está regulamentando, inclusive, toda essa estrutura de pagamentos, o que não pode não haver previsibilidade, né, dentro da execução do orçamento público. Então, a inserção, né, de um valor tão alto desses precatórios de forma tão rápida, né, sem a devida previsibilidade, isso impacta, sim, inclusive, políticas sociais, que é o que nós estamos justamente buscando defender agora, que estamos buscando incrementar com a regulamentação disso. Então, buscou a melhor alternativa para que nós possamos, sim, demonstrar com toda a transparência, né, o rigor na execução e da nossa regra fiscal e buscar, né, de forma muito clara, né, regulamentar como se dará o pagamento dos precatórios, deixando, inclusive, com outros avanços que surgiram na discussão dessa PEC, a exemplo, por exemplo, da área da educação, onde vai ser escalonado, né, em 3 anos, com 40% no primeiro ano, 30% no segundo e 30% no terceiro. Então, isso dá muito mais previsibilidade, né, e demonstra, né, um regramento da execução dos precatórios, que são importantes, sim, que são papéis importantes no mercado. Então, o que estamos buscando é constatar uma necessidade que hoje está colocada, né, e superar, né, essa falta de previsibilidade dentro da execução do orçamento da União. Então, acho que essa PEC vem, inclusive, para dar mais transparência, né, fortalecer a nossa regra fiscal e, antes de tudo, que é o nosso principal foco, uma vez que o presidente Bolsonaro tem dito sempre que está determinado em assistir os brasileiros mais necessitados. Essa é a função primordial do Estado brasileiro. Esse Estado que hoje não serve a grupos poderosos, a caixa de poder, mas sim que serve diretamente à população mais necessitada. E é com foco nesse trabalho, para essas pessoas que de fato necessitam da ação do governo federal, que nós estamos focados e, portanto, estamos pedindo a todos os congressistas a sensibilidade para aprovar essa PEC que está em andamento. Ministro João Roma, está aqui comigo agora também Juliana Rosa. Nesse horário é sempre o Mercado Band News com ela. E a pergunta que eu acabei de fazer com o senhor, aprendi com Juliana Rosa aqui nos últimos dias, que sempre falou para a gente dos especialistas em contas públicas, da maneira como eles estão vendo aí a PEC dos precatórios, como ela está sendo levada, né, no texto neste momento. Agora a Ju vai fazer uma pergunta para o senhor. Oi, ministro, bom dia, prazer falar com o senhor. A gente está com uma questão complicada nesse momento, que é a seguinte: a PEC dos precatórios, que viabiliza o Auxílio Brasil, ela tem provocado aqui no mercado financeiro, né, que eu cubro aqui diariamente, uma piora grande das expectativas de crescimento para frente. Já tem instituições prevendo, inclusive, recessão no ano de 2022. Ou seja, a gente está criando um programa através de uma PEC que faz com que a economia tenha um crescimento, uma previsão de crescimento menor. Então, a gente vai assistir 17 milhões de famílias, né, mais ou menos agora com o Auxílio Brasil. Vamos deixar de fora 25 milhões de brasileiros que hoje recebem 30 milhões de brasileiros que recebem o auxílio emergencial. E essas pessoas que vão ficar sem nada não têm a garantia da recuperação da economia, da geração de emprego a partir do ano que vem. Essa conta, ministro, parece que não está sendo favorável para muitas pessoas que também
estão na pobreza, na vulnerabilidade e que vão ficar sem proteção nenhuma. O que o senhor acha dessa conta que não está fechando a favor de muita gente necessitada? Olha, o governo brasileiro ele esteve firmemente apoiando a toda a nossa população. Com a execução do auxílio emergencial, nós chegamos a abraçar cerca de 50% da população brasileira. O auxílio emergencial ele se deu justamente para dar suporte àquelas pessoas que tiveram suas atividades afetadas durante o período da pandemia. O foco, neste momento, é assistir as pessoas que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza. Qualquer cidadão que estiver nessa situação pode sim procurar a rede de assistência, que funciona de forma federativa e tripartite, através do SUAS, né? Então, procura para poder integrar o programa permanente do governo, que é o Auxílio Brasil. Esse é o caminho que nós estamos fazendo. Agora, sinceramente, em relação à área econômica, eu acho que o Brasil tem dado um exemplo muito positivo, com decisões acertadas na área econômica, buscando, sim, cada vez alternativas que possam conciliar o desenvolvimento do Brasil e a atenção aos mais necessitados, com um programa de desenvolvimento baseado na regra fiscal, tanto que isso está expresso nessa PEC dos precatórios, buscando avançar nesse regramento para que as coisas possam ser claras, com previsibilidade, inclusive sem estar furando o teto, uma vez que nós estamos adequando essas regras. Então, acredito que são temas superados. A economia brasileira, só nesse período de pandemia, na área social, executou com o auxílio emergencial cerca de 359 bilhões de reais, e esse complemento para o programa permanente do governo, certo? Não vai além de 40 bilhões de reais. Então, muitas vezes, parece que o mercado financeiro não está, de fato, enxergando algumas ações desenvolvidas com muita responsabilidade pelo governo federal e que demonstram, sim, todo o zelo pelas contas públicas. Financeiro, né, ministro? Os empresários também estão com muita incerteza nesse momento em relação ao que vai ser o ano de 2022. Isso trava investimentos, trava decisões de contratações e o que a gente vê é uma espécie de vale tudo para poder garantir o Auxílio Brasil em detrimento desses 25 milhões de brasileiros que vão ficar sem nada e sem emprego também. E eu queria só complementar também a Juliana, ministro, que já que o senhor falou que, bom, essas pessoas que não vão ser contempladas nesse primeiro momento com o Auxílio Brasil, mas que vão deixar de ganhar auxílio emergencial, o senhor falou que podem procurar o governo, que vão ser contempladas também. Mas como? Como isso vai acontecer se nesse momento... situação de pobreza, extrema pobreza. Sim, e que a gente sabe que, infelizmente... Hoje, através do Sistema Único de Assistência Social. A gente sabe que, infelizmente, esse número é muito grande e aumentou, né, ministro? Agora, mas mesmo que seja menos pessoas do que hoje o auxílio emergencial, como que o governo vai pagar se não está dependendo da PEC dos precatórios para conseguir pagar o valor de 400 para esse número de famílias que já foi prometido? Se tiver que botar mais famílias nessa conta, como é que esse pagamento vai ser feito? De onde vai tirar esse dinheiro? Os recursos do Programa Permanente de Transferência de Renda do governo estão assegurados. Essa PEC viabiliza um reforço nesse momento onde nós estamos enfrentando as consequências sociais da pandemia. Com essa PEC, nós estamos viabilizando um benefício complementar para que nenhuma família ganhe menos de 400. Não quer dizer que essa família não vai receber o programa social. Ela recebe, como vinha recebendo até então, através do Bolsa Família. Ocorre que muitas delas receberão menos de R$400. Quanto seria, ministro? E o que nós estamos buscando, depende de cada faixa, ou seja, o programa permanente, diferente do auxílio emergencial, ele não tem um valor determinado. Ele tem várias vertentes onde você analisa cada família. Então, com todas essas variáveis, determina-se, portanto, um valor do ticket que essa família vai receber. E com esse benefício complementar, o que nós estamos colocando é com que nenhuma família receba menos de 400 nesse período de pós-pandemia. Pois todos sabemos, isso não é um assunto exclusivo do Brasil. O Japão, a Espanha, o Chile, o mundo inteiro está vivendo processo inflacionário, está vivendo processo de recessão, está vivendo enfrentamento e colapso na área social, está enfrentando desabastecimento, que o Brasil ainda não está enfrentando desabastecimento. Então, estamos sobre uma crise que tem afetado o mundo inteiro. E o que nós estamos fazendo? O Brasil conseguiu, de forma rápida e eficaz, fazer chegar a toda essa população que estava desassistida o auxílio emergencial, executando mais de 350 bilhões de reais para essas pessoas que tiveram suas atividades afetadas. Ainda esse ano,
onde o Congresso tinha autorizado 4 meses do auxílio emergencial, o presidente Bolsonaro conseguiu ainda mais 3 meses. Então, nós temos feito um suporte permanente a essas famílias. E o que é que nós buscamos fazer? Agora, com a implantação do Auxílio Brasil, deixar um programa social mais robusto, que possa justamente focar na população que está na faixa da pobreza e extrema pobreza. E todos aqueles que estiverem enquadrados, não é, nesse perfil, podem procurar, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, buscar o cadastramento no programa Auxílio Brasil. Evidentemente que há uma necessidade incontestável de aumentar a proteção social no Brasil. Agora, o que se questiona hoje no país é a que preço isso está sendo feito, porque, obviamente, que precisa ajudar os mais pobres, mas, por exemplo, os políticos deveriam cortar na própria carne nessas emendas do relator, que está se gastando muito dinheiro. São quase 20 bilhões de reais, dinheiro que os políticos podiam abrir mão, que não é obrigatório por lei, e que poderiam estar sendo usados para proteger os mais pobres e garantindo um crescimento maior no ano que vem. O que o senhor acha dessas emendas do relator? A PEC dos precatórios não trata sobre emenda do relator. Todo o recurso da PEC dos precatórios está sendo destinado para a área social. E o que nós estamos buscando fazer é destinar esses recursos para a população mais necessitada. Política essa que o presidente Bolsonaro está determinado em assistir esses mais necessitados. Então, essa PEC do precatório vem trazer transparência, mostrar previsibilidade do pagamento das contas públicas, mostra todo o zelo com a regra fiscal e, além disso, assistir durante esse período, né, de saída e que nós temos ainda as consequências sociais da pandemia, assistir aos mais necessitados. Então... Relator, ministro. Como? A PEC dos precatórios abre espaço também para o aumento das despesas com as emendas. Todo o recurso da PEC está sendo destinado diretamente para a área social. O recurso dessa PEC não está abrindo espaço para emendas de relator, para outras despesas, não é? Senão para a área social. São 3 itens que estão sendo colocados na destinação desse orçamento. Certo? O apoio aos profissionais autônomos de transporte, recursos para vacinas e para o complemento, não é, do programa Auxílio Brasil, que visa justamente assistir essa população mais necessitada. Para as emendas do relator. A PEC não trata sobre emendas de relator. Mas qual a opinião do senhor sobre isso? Porque tem dinheiro público sendo usado que poderia estar sendo destinado aos mais pobres. Quem define o orçamento é o parlamento brasileiro. O parlamento tem toda a autonomia para tratar o orçamento brasileiro. Então, é muito natural. Acho que isso é, muitas vezes, tratado de uma maneira muito preconceituosa. As emendas no relator, certo, são destinadas, inclusive, para ações prioritárias de desenvolvimento do nosso Brasil. Não tem transparência nenhuma, ministro, para essas obras. E a área de desenvolvimento social. Agora, ministro, daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar a entrevista também. Voltando a falar um pouco do Auxílio Brasil, que a gente sabe que a PEC dos precatórios está na segunda votação. Desde o início da conversa, o senhor me falou que está otimista, mesmo o PDT mudando de lado, dizendo que vai começar a votar contra, mesmo sabendo que, mesmo passando hoje, precisa passar para o Senado. E mesmo no início da conversa, o senhor me dizendo que não existe um plano B do governo para o Auxílio Brasil. Ele vai ser pago, mesmo sem a aprovação da PEC dos precatórios, talvez não com o valor de R$400, como o senhor falou. A gente teve nas últimas horas, numa edição extra do Diário Oficial, com o presidente Jair Bolsonaro dizendo como que contemplaria cada família. Agora eu fico imaginando o seguinte, bom, a gente precisa dessa PEC sendo aprovada para pagar os 400. Ela não sendo aprovada, o senhor me garantiu que esse pagamento vai acontecer nas próximas semanas, mas talvez de um valor menor. O senhor sabe quanto custa hoje, ministro, em média, a cesta básica no Brasil? Nós estamos, em relação à cesta básica, ainda na próxima quinta-feira, dia 11, lançando um grande programa de incremento na área de segurança alimentar e nutricional. O Ministério da Cidadania tem, inclusive, destinado muitas cestas básicas. Só na última aquisição que fizemos foram mais de 250 milhões de reais para a cesta de alimentos, destinada a toda a população, inclusive populações que estão em áreas ribeirinhas, populações tradicionais como quilombolas, indígenas, e toda essa população está recebendo, sim, ações da área social do governo para buscar fazer isso.
O que é que nós buscamos fazer? Justamente para garantir a essa população que está na faixa da pobreza e extrema pobreza o mínimo de dignidade, estamos buscando um benefício complementar para que ninguém receba menos de R$ 400. Então, é esse recurso que está sendo tratado dentro da PEC dos precatórios. A pessoa que recebe, o senhor não me respondeu, mas então eu vou falar. A cesta básica hoje no Brasil custa em torno de R$700. Isso é a cesta básica, a gente não está falando nem dos aumentos diários que a gente dá por aqui, de preço de combustíveis, de pessoas que perderam emprego por conta do preço da gasolina, inclusive, que tiveram, por exemplo, dar os seus carros por aplicativo porque não tem condições de pagar. Agora, uma cesta básica custando R$700, vocês vão complementar com a cesta básica, além do valor do Auxílio Brasil, que hoje, não tendo a aprovação em segunda votação, a gente pode ter esse valor ainda mais reduzido? Vocês complementam? Vocês se comprometem a complementar, além do Auxílio Brasil, com essa cesta básica? Porque com o Auxílio Brasil não dá para comprar. Praticamente o valor da cesta básica é o dobro do valor que vocês estão prometendo, que só vai poder ser pago se passar hoje a votação, né? Daí você vê a importância da aprovação dessa PEC. Dentro do programa permanente, como era antes, inclusive o Bolsa Família, muitas pessoas vão receber, inclusive, menos de R$100. E é para essas pessoas que nós estamos determinados em ampliar o ticket médio. É para essas pessoas que nós queremos assegurar um mínimo de R$400. Então, é isso que trata a aprovação da PEC. Sobre a política de segurança alimentar e nutricional, são políticas complementares. O Ministério da Cidadania é o braço social do governo Bolsonaro. Ele atua em diversas frentes, como, por exemplo, a primeira infância. Não é? Então, são muitas ações que nós buscamos fazer, entre elas, a política de segurança alimentar e nutricional, que nós estamos avançando. Mas eu sempre comento que cesta básica está para a segurança alimentar, assim como o carro-pipa está para a segurança hídrica. Então, o que nós estamos buscando fazer? Ampliar o programa permanente para que nós possamos viabilizar, né, que o empresário, por exemplo, que doe o alimento, ele não seja punido, pois hoje a burocracia impede praticamente que a pessoa faça a destinação de produtos, mesmo antes, né, onde ele vai lá fazer a logística reversa de produtos que estão lá. Né? Então, mesmo antes, que eles possam cada vez mais ser parceiros, né, dessa grande fronteira de segurança alimentar e nutricional. Um país que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, que 1 em cada 5 pratos de comida é fornecido pelo Brasil no mundo, que mais de 30% do alimento produzido no Brasil é desperdiçado. Né? Eu acho que precisamos avançar com várias questões, inclusive superando entraves burocráticos, para que nós possamos sim assistir e superar essa pauta da insegurança alimentar e nutricional do nosso Brasil. Então, são políticas distintas, mas complementares. E dentro do Auxílio Brasil, que é o programa permanente, né, de assistência social, de transferência de renda, nós estamos querendo dar reforço a essas pessoas, inclusive, né, integrando dentro disso, né, o Alimenta Brasil, que fornece, né, aos produtores da agricultura familiar a garantia da compra dos seus produtos, sendo destinados esses produtos diretamente para essas famílias mais necessitadas. Quais são essas? As famílias que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza. Ministro, eu agradeço o senhor e a Juliana Rosa também, que participou aqui com a gente durante essa entrevista. O senhor ficou bastante tempo com a gente, eu sei que o senhor tem compromisso. As consequências econômicas de hoje, desse auxílio, eu vou continuar. E o senhor também pode nos acompanhar aqui todos os dias do Mercado Bandidos com a Juliana Rosa, que ela traz aqui economicamente o que está acontecendo. E a gente fica esperando, né, ministro, agora a votação de hoje da PEC dos precatórios. Vocês estão muito confiantes, o governo, a gente sabe o quanto vocês dependem disso, mas saber o que vai acontecer daqui em diante. Muito obrigada por conversar com a gente, ministro, e um bom dia para você, terça-feira. Obrigada, ministro. Muito obrigado pela oportunidade, fico sempre à disposição. E, de fato, estamos confiantes na aprovação dessa PEC, até porque quem, de fato, está dependendo da decisão dos nossos congressistas é a população brasileira mais necessitada. Essas 17 milhões de famílias, certo, que vivem na faixa da pobreza e extrema pobreza. É para essas pessoas que estamos determinados em reforçar as ações sociais do governo. Obrigado. Obrigada, ministro.